Salve comunidade acadêmica, famílias, eu sou o professor Ederson André Faoro e estamos aqui no nosso ENGECast Uniarp. E um convidado hoje da nossa mesa é o professor e mestre perito judicial Antônio Pedro Tessaro. Seja bem-vindo, professor Antônio Pedro Tessaro. Muito obrigado pelo convite e esperamos ter um bom convívio agora. O assunto é muito interessante e a gente vai trazer muita informação boa, muitas vezes desconhecida pelas pessoas, e vamos trazer informações interessantes e importantes. É bacana. Então, se o senhor me permite, eu vou lhe chamar de Tessaro, né? Como todo mundo chama de Tessaro, professor Tessaro. Obrigado. Isso, a gente tem que pressupor que quem nos assiste, alguns também são peritos, conhecem muito da área elétrica, mas também tem pessoas que são leigos, né? Sim, exatamente. Não tem, então é importante o esclarecimento, tudo que a gente falar aqui, com certeza vai somar de um lado ou do outro, vai ser bem produtivo. Professor, também já queria salientar, né, o professor que tem uma longa experiência, aí tá indo para os 30 anos de docência e também na área da perícia, conhece muito do assunto. Queria que o senhor falasse nessa parte da docência aí, atribuições do engenheiro, do curso de engenharia elétrica. Certo, o engenheiro eletricista, então, ele tem atribuição bastante ampla, ele pode trabalhar em usinas hidroelétricas, empresas, como sendo responsável técnico de empresas que executem trabalhos de energia elétrica, pode trabalhar na área de telecomunicações, por exemplo, na área de eletrônica, área de sistemas de controle de processos industriais também, certo? Então, há bastante ampla as atividades que ele pode empreender. Muito bem. E o nosso assunto de hoje, professor, nós vamos falar sobre perícias elétricas, que o senhor tem uma especialidade na área de perícias elétricas. Então, para nós iniciar, eu queria saber de você qual que é a sinergia, a ligação o engenheiro eletricista, né? Daí tem engenheiro eletricista, engenheiro de segurança e o perito judicial. Conhecimento normativo, responsabilidade técnica e investigação de causa e prevenção. Qual que é a sinergia de tudo isso? Bom, basicamente, então, para a gente começar assim, o engenheiro eletricista tem por si só atribuições normais para ser perito. Então, ele não precisa de nenhuma especialização para trabalhar como perito judicial. Para trabalhar na área de segurança do trabalho, tem que ter a pós-graduação oferecida pela instituição na área de engenharia de segurança do trabalho. Ele tem que ter essa atribuição. As duas se complementam na perícia judicial, certo? Que a perícia judicial, ela nada mais é do que uma resolução de lide entre as partes, a gente chama assim um conflito de interesses, em que as partes têm entendimentos distintos e que cada uma vai buscar no direito, vai buscar na lei, vai buscar na legislação o seu direito, certo? Aí aparece a perícia judicial, ao qual a gente vai conversar mais adiante ali os passos, segundo o artigo 473, né? Em que o perito vai ser nomeado pelo juiz para resolver essa lida, essa discussão que existe entre as partes. Dentro do contexto, né, dentro do contexto da engenharia elétrica, né, nas perícias, quais que são as principais demandas, assim? Bom, a gente tem diversas demandas, certo? Na área de engenharia elétrica e também engenharia de segurança, parte de acidentes do trabalho ligado à parte elétrica, né? Porque a eletricidade em si só, ela está ali, ela está disponível. E quem acha que, por exemplo, a instalação elétrica em casa é totalmente segura, pode se enganar, certo? Se não tomar devidos cuidados, principalmente com crianças, pode acontecer acidentes, né? E mais adiante a gente vai ver algumas imagens, eu vou explicar mais detalhadamente, né? Mas, por exemplo, na área de inspeções de instalações elétricas, de acordo com a normatização NR10, certo? Que nós temos ali essas avaliações. E a gente pode mostrar as fotografias ali agora, não? Então, podia ver para nós a imagem número 1 ali? O que seria essa imagem aí? Então, essa imagem, ela representa, então, uma condição de risco, né? Uma edificação em construção, certo? A rede em cima de média tensão, embaixo de baixa tensão com a rede de cabeamento de internet também, onde nessa situação em construção existe a proximidade. Qualquer detalhe, qualquer situação de não contemplar as normas regulamentadoras de cuidados, por exemplo, com instalações elétricas, poderia levar um contato acidental. Esse contato acidental, como tem na outra fotografia, que a gente pode até mostrar a sequência ali. Podemos passar ali. Essa aqui é bem ilustrativa, né? Essa aí. Essa aqui. Então a gente tem uma fachada de um prédio, a rede de média, de baixa tensão, de média tensão em cima, e temos aqui um extensor onde a pessoa estava pintando a fachada do prédio. Pintando a fachada do prédio com extensor, e qualquer movimento
muitas vezes involuntário, acaba acontecendo isso daí. Esse extensor pode ser metálico ou pode estar úmido, vai fazer com que exista a condução de corrente elétrica, e essa condução de corrente elétrica vai fazer com que a pessoa que esteja encostando vai levar um choque. O choque, então, ele vai fazer o quê? A pessoa vai, ela vai pegar isso aqui, vai passar pelo coração, dependendo da situação, e pode acontecer o que se chama de um acidente mais grave, pode até amputar a perna, ou pode efetivamente morrer. Certo? Então, essa é uma situação bastante importante que a gente prescreve, por exemplo, como situação de segurança, que ocorra que o proprietário da edificação entre em contato com a concessionária, qualquer ela que seja, para que ele promova não o desligamento da rede de energia elétrica, porque o desligamento iria afetar todos os moradores que estão próximos, mas sim colocar mantas de proteção, aquelas laranjas, mantas de proteção próprias para isso. Aí ele vai ter que ir na concessionária e dizer assim, de tal a tal dia, eu gostaria que vocês colocassem essa manta de proteção ali para que eu possa fazer esse trabalho. E a empresa daí, que for da rede elétrica, ela vai lá e vai colocar. Vai colocar, tem uma taxa, período. Vai ter uma taxa, evidentemente, para colocar, mas é uma proteção, né? É justamente, às vezes, eu acho que o pessoal quer se livrar da taxa, né? Quer se livrar da taxa, mas aí, olhando aqui, desse ângulo, é uma situação extremamente de risco, porque é muito próximo da rede de energia elétrica e que qualquer movimento inadvertido faria com que a pessoa encostasse, né? Ou ela podia, pior ainda, subir no telhado e pintar. Assim, então, de cima para baixo, ou usando um próprio andaime. Mas a situação, a concessionária deveria ser notificada que iria ser realizado. Nesse caso de perícia especificamente, o que acontece? Quando acontece esse acidente, normalmente ocorre danos físicos. Aí existe o que se chama de danos morais, ações de danos morais, visando ressarcimento de danos em função do que aconteceu com a pessoa, e ela pode ter, por exemplo, ficado um tempo ou um período para a vida inteira, por exemplo, sem condições de fazer aquela atividade. Aí ela entra com a ação contra a concessionária pedindo ressarcimento. Só que daí a análise é muito mais profunda. Tem que analisar a distância, por exemplo, dos condutores para com a edificação. Se a rede chegou primeiro ou a edificação chegou primeiro. Aí que eu entro o perito. Aí vai entrar o perito que ele vai fazer a análise. Inclusive com medições de distância para verificar se estava ou não estava dentro da legislação. Porque a Celesc, por exemplo, e outras concessionárias têm a legislação baseada numa normatização nacional que fala da distância da parte da edificação para com a rede de baixa tensão e de média tensão. Eu ia perguntar para o senhor se tem uma distância entre a rede e a edificação. Tem uma distância. Aí vai ter que ser conferido tudo isso aí. Todos. Depende, por exemplo, se a edificação ela tem, no caso ali tem a sacada, se ela é cega, aí depende da legislação, né? Varia de 1,20 m a 1,70 m. Termos gerais, assim. Sim. Ele tem que ter essa distância. E qual chegou primeiro? A edificação ou a rede de energia elétrica? Tem que analisar isso daí. Né? Porque é uma ação que normalmente é feita, claro, que as pessoas vão buscar a tutela, porque a perícia ela vai dar para ambas as partes a tutela jurisdicional do Estado, que é o quê? A garantia que o Estado vai ser o mais justo possível na resolução daquela lide. Isso é um termo jurídico, né? Inclusive, nas perícias de engenharia elétrica ou de segurança do trabalho mesmo, muitos termos jurídicos acabam sendo incorporados pelo perito. Porque são termos, não que são termos complexos, são termos que são utilizados pela própria normatização e você acaba agregando ele, você falando de uma forma normal em qualquer situação. Né? E professor, mas e aqui, nesse caso aqui também, o responsável, o dono do imóvel, no caso, ele tem corresponsabilidade? Cada caso é um caso que pode envolver desde o dono, a empresa que está pintando, o engenheiro da obra, prefeitura que liberou o alvará, por exemplo, de construção, porque ela vai respeitar os limites, vai ter que respeitar os limites de calçada, por exemplo. Então são vários aspectos. Aí a análise tem que ser feita, cada caso é um caso diferente. Bem criteriosa, né? Bem criteriosa. Tanto é que assim, imaginando assim, qualquer pintor que esteja pintando uma edificação como essa aí, ele tem experiência, ele sabe dos riscos. E ninguém pode alegar desconhecimento de legislações, de normas, nada. Ninguém pode alegar. Então pode acontecer isso daí. E é muito comum esse tipo de acidente? É comum. É muito comum.
Muito comum. Muitas vezes acontece danos maiores, menores, mas muito comum. Nós temos mais uma imagem ali, se dá para pôr pra gente ali, a terceira imagem. O que aconteceu aí, professor? Aí aconteceu um incêndio por sobrecarga, dá para observar ali que nós temos, então, uma tomada e temos essa situação ali. Aí é um outro tipo de perícia, que, por exemplo, assim, essa perícia teria que ser avaliada qual a causa, o que causou esse acidente. E se for, por exemplo, instalação elétrica mal dimensionada internamente, muitos equipamentos ligados na rede sem a mesma rede ser adequada, isso é um fato muito importante, né? Porque antigamente as instalações antigas eram projetadas para uma carga muito menor do que nós temos hoje. Hoje nós temos vários equipamentos elétricos, eletrônicos dentro da nossa residência que não tinha, né, antigamente. Aí coloca coloca o outro, daí vai colocando um aquecedor, daí coloca o T, o famoso T, aquele adaptadorzinho para coloca aqui, coloca outro ali. Quando você vê, você tem um pinheirinho de Natal. Às vezes tem 3T. Tem 3T, Então isso daí teria que se analisar, mas o que pode ter ocorrido aí? Uma sobrecarga, né? Uma sobrecarga. Nessa situação aqui, o sistema de proteção com os disjuntores deveria ter atuado antes de queimar. E quando a gente fala do incêndio, que é um dos itens ali, dos acidentes elétricos ali, por exemplo, tem que se avaliar tem toda uma estrutura, por exemplo, laudo pericial, tem toda uma estrutura que deve ser seguida nesse tipo de perícia, para que seja feito um checklist, eliminando as possibilidades. E aí que entra o papel do engenheiro eletricista. Sim, exatamente. Porque o senhor vai ter que ali olhar o esquema elétrico. Tirar a amostra, verificar qual é o condutor que está ali, enfim. Tudo isso daí. Com certeza alguma coisa aí não foi feita do jeito que era. Alguma coisa não foi feita, daí vai ter que se avaliar. Por exemplo, nesse caso aqui, então tinha uma tomada, daí tem que avaliar desde a entrada de energia elétrica para verificar a condição da fiação lá, passando pelos disjuntores e fazendo uma varredura, para ir eliminando por etapas. Né? É porque também nas casas mais antigas, né, professor, era que nem o senhor comentou, tinha um sistema de energia, né, de fiação, e foram vindo os aparelhos mais modernos, mais potentes, e aí adequar isso que está vindo agora no que já tem é mais complicado. Antigamente se tinha a linha mestre, tinha um disjuntor só na entrada, a linha mestre passava lá e fazia derivação e não tinha disjuntores individuais para os equipamentos, por exemplo, chuveiro, cozinha, etc. Então era uma coisa só, ligava e dava, né? Mas então mudou, a tecnologia mudou, né? Agora, por exemplo, aqui na nossa região, que é uma região assim que tem um inverno rigoroso, acontece incidentes devido à sobrecarga elétrica, com aquecedores e principalmente edificações de madeira, que a gente tem observado aí muito. Edificações de madeira que são mais propícias a isso acontecer, né? Porque a edificação de madeira, por si só, já é material próprio para pegar fogo, enfim. E se você não cuidar dessas questões, aí muitas vezes acontecem os acidentes que a gente observa em algumas situações, e acontece isso daí. É sobrecarga, e a sobrecarga vai fazendo com que comece uma faísca. Aí na residência tem uma cortina. Cortina é uma maravilha para pegar fogo. Pegou fogo na cortina, você muitas vezes não consegue mais conseguir... Eu sou especialista na parte de incêndio, né? Mas é um pouco mais difícil de você controlar, né? Então, daí, num caso assim, aí, vai ser a palavra... Vai entrar o perito em ação, vai ser o proprietário, pegou fogo na casa, por exemplo. Tá, e sobrou o que na casa? Não sobrou nada. Daí vai fazer o quê? O perito é vidente? O que o perito vai fazer? Boa pergunta. Boa pergunta. O senhor que é o perito. Eu já fiz uma perícia, casa não existia mais. Mas daí você tem que fazer o quê? Tem que fazer o que se chama de engenharia reversa. E verificando as condições da rede de energia da Celesc e demais informações constantes do processo, que é um processo eletrônico, para tomar uma decisão. É mais difícil. Até pela conta de luz dá para tirar uma referência, não? Dá para tirar uma... Por exemplo, uma vez fiz uma perícia numa casa de madeira pequena, sem alvará de construção da prefeitura. Não tinha alvará de construção da prefeitura. Moravam 7 pessoas numa casa pequena. 7 pessoas, por exemplo, é um número grande para a capacidade de uma casa normal. Moram 5 no máximo, assim, 7. Significam 7 pessoas consumindo. Então, existe uma tendência de que as instalações elétricas não seriam adequadas para essa quantidade de pessoas morando. Aí já começa o problema. Começa um problema. Daí você tem que fazer dentro da perícia de
Nesse caso, tem que fazer análise documental, testemunhal, para poder chegar numa conclusão, né? Não é muito fácil. É uma investigação. É uma investigação no CSI. CSI Tessaro e Companhia Limitada. Esse conhece. Professor Tessaro, as principais áreas de atuação em perícia elétrica. Nós temos ali, eu vou elencando e o senhor vai falando. Inspeção de instalações elétricas, NR10 e segurança. Exatamente. Então você vai fazer uma verificação dentro de uma edificação se ela atende todas as especificações da NR10, como tomadas, quantidade de tomadas, fiação. Então esse aqui é um laudo, inclusive, que é o Corpo de Bombeiros, ele pede um laudo desse tipo aí também. Avaliação de acidentes elétricos, causas, responsabilidades. O que nós comentamos agora há pouco ali, só falando sobre as causas e responsabilidades, basicamente, vou chamar um pouquinho a parte do direito, existe culpa, a culpa exclusiva da vítima, ou seja, a vítima que provocou o acidente. Culpa exclusiva da empresa, por exemplo. Ela não deu condições para que o trabalho fosse desenvolvido, então ela fez a causa do acidente. E culpa concorrente. A culpa concorrente é quando existe a culpa tanto de quem sofreu o acidente quanto da empresa. Isso também tem que ser analisado dentro de uma perícia, né? Porque pode existir negligência, imprudência e imperícia, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Perícias em sistemas de distribuição de energia e subestações. Como funciona isso? Também isso aqui, basicamente, você vai numa subestação de energia elétrica ali e você vai verificar se os componentes estão bem dimensionados, se o aterramento, por exemplo, está bem dimensionado, se a subestação está com o que a gente chama de manutenção preventiva e corretiva em dia, se foi verificado o nível de óleo, questões de aperto, conexões, etc. Aí você vai fazer uma verificação. Então, isso aqui pode ser, nesse caso especificamente, pode ser judicial ou extrajudicial, né? No caso, o engenheiro eletricista em si, pela atribuição dele, ele já teria atribuição para fazer isso daí com atribuição só com a formação dele, né? Uma pergunta saindo um pouquinho, falando em subestação, para quem nos acompanha. A energia elétrica sai lá da fonte geradora, certo? Vem pela linha de transmissão? Vem pela linha de transmissão. Daí Qual que é o caminho? Por exemplo, assim, vai da usina, linha de transmissão. No nosso caso aqui vai... vamos imaginar assim, usina de Campos Novos, vai para uma linha de transmissão, entra na subestação do Orvaldo Oeste, e da Orvaldo Oeste vem para a nossa subestação aqui de Caçador, e de lá vai distribuindo em cada linha. Por exemplo, cada linha vai ter uma destinação. Ou seja, a cidade não vai ficar totalmente sem luz se um dos transformadores da nossa subestação ficar inerte. Daí ela não vai ter, ela vai continuar, né? Então, basicamente, o caminho é isso daí, né? A forma de geração pode ser energia eólica, pode ser que também são atribuições, só complementando, atribuições do engenheiro eletricista também trabalhar com energias renováveis, né? Energia hidroelétrica, energia eólica, energia biomassa e também energia solar. Isso aí no curso de engenheiro eletricista está dentro da atribuição, está dentro da grade também aprender esse conteúdo. Inclusive até nós temos aqui vários, na cidade, nós temos vários ex-alunos que têm empresas que desenvolvem atividades nessas áreas. Assim. Egressos aqui da Uniar. Que bacana. Que poderia, de repente, num segundo momento aí, serem objeto de uma conversa mais próxima, que eles são os especialistas aí da área, né? Com certeza, com certeza. Professor Tessaro, então, avaliação de danos de equipamentos e estruturas causados por falhas elétricas. Vou dar um exemplo. Manda que acontece muito. Equipamentos de elevadores de prédio. Eles são muito sensíveis. Aí, por essa sensibilidade, o que acontece? Qualquer detalhezinho na rede de energia elétrica, uma perturbação, um ruído, alguma coisa, se não existir uma proteção adequada, pode dar problema. Esse é um caso, né? Outros casos de danos. Aparelhos eletrodomésticos, aparelhos de som, televisão, podem ser analisados, porque a questão basicamente é saber o quê? O que causou isso? Se é externo ou se é interno. Pode acontecer interno ou externamente, né? Pode ter alguma informação, a gente fala informação, mas é um sinal vindo da rede de energia elétrica, entrou pela rede de energia elétrica e queimou o equipamento, né? Lembrando que aqui a gente volta a uma outra questão, que é a seguinte, existem as causas naturais, por exemplo, um raio, uma descarga atmosférica, pode vir a entrar na rede de energia elétrica e pode danificar. Aí muitas vezes não tem o que fazer, realmente.
certo? Mas é uma análise que cada caso é um caso, né, que tem que ser analisado, tem que ser verificado, tem que olhar o equipamento, o que o equipamento queimou, qual parte do equipamento queimou, qual dispositivo que queimou para você fazer uma análise, né? Isso daí demanda um outro conhecimento para poder analisar. Aqui nós temos um minuto de mito ou verdade. Eu vou fazer uma pergunta, senhor, que eu sempre ouvi falar. Quando, por algum motivo, não acabou a energia elétrica, certo? Sim. Alimentou mais a residência. Eles não vai lá e desliga a chave, porque a hora que vir, ela vai vir vai vir mais forte, uma tensão maior e vai queimar os aparelhos. É mito ou é verdade? Olha, eu já também escutei isso daí muitas vezes. Eu faço assim, eu desligo tudo. Eu desligo tudo, mas porque existe quando ele vai ligar, ele realmente vai voltar assim, mas eu nunca me preocupei com isso aí, mas eu sempre vou lá e desligo. Sempre vou lá e desligo, daí quando volta, eu vejo o sinal. Eu vejo um sinal pela iluminação da emergência, quando voltar, vou lá e desligo, né? Mas muitas vezes a volta é tão rápida que você não tem nem tempo de desligar. Nem tempo, né? Daí você tem que analisar, né? Mas assim, se você tiver também uma proteção adequada, por exemplo, um DPS, que é o que a concessionária já exige também, aí vai minimizar os efeitos, né? Muito bem. Fraudes em medidores de energia elétrica, isso é raro? Agora está diminuindo bastante porque a maior parte dos medidores são eletrônicos. Mas os medidores mais antigos, que tinham aqueles discos, tinha uma série de formas de fraude. Por exemplo, injetar corrente contínua nele, aí ele queimava uma bobina, ele media 30% a menos. Aí o que acontece? E esse tipo de fraude, muitas vezes, não é verificado pela fatura de energia elétrica. É verificado esse tipo de fraude pela visita de um fiscal da concessionária na edificação. Ele vai verificar lá e vai fazer uma comparação, daí baseado em números, vai verificar que tem alguma coisa errada. Mas pode passar anos. Pela quantidade de pessoas e tal, e pelo consumo. Pode ter uma alteração, daqui a pouco assim, pode ser feito isso daí, mas você já observa com 30%, 40%, um pouco mais, um pouco menos, de diminuição da conta de energia elétrica. Num caso desse daí, a concessionária vai chamar o perito? Bom, a questão é assim, ela vai cobrar, dentro da legislação da ANEEL, vai cobrar o atrasado, baseado no histórico de consumo. Vai cobrar o atrasado. A parte do dono lá da edificação, ela vai pagar ou não vai pagar. Se ela não pagar, ela vai entrar com recurso administrativo perante a concessionária. Se mesmo esse recurso administrativo não for aceito, aí ela vai entrar com uma ação judicial contra a concessionária. Aí nessa parte, na ação de autor e réu, entra a parte do juízo que vai nomear o perito judicial para resolver a lide, que no caso é a questão em si. Muito basicamente. Mas tem diminuído, exatamente pela questão dos próprios medidores serem mais eletrônicos hoje, né? Laudo do ICMS para as indústrias. Então, esse aqui pode ser judicial ou extrajudicial, onde as partes envolvidas são a Secretaria da Fazenda, porque trata ICMS, que é o imposto, né? Parte do imposto, então, pode reverter para a empresa que vai pagar menos no valor final da fatura de energia elétrica em função de ter separadamente parte de produção e parte de escritórios, que é uma outra configuração. Aí é feito um cálculo, e esse cálculo é passado então para o juízo, no caso de uma perícia judicial, tantos por cento em produção e tantos por cento em área administrativa. É feito um cálculo, e se esse cálculo tiver tudo ok, a partir daquele momento a empresa deixa de pagar um valor. Muito bem. Tá? Não sei se energia do Mercado Livre, uma coisa... Isso aí mais é negócios, assim. Mais negócio mesmo, mais negócio, assim. Mas uma outra questão que está começando a aparecer agora são perícias com relação a energias renováveis. Por exemplo, energia solar, instalações de energia solar, produção de energia solar. Eu contratei 10 mil e estou produzindo 5 mil. Com todas as condições normais de operação. Alguma coisa está errada. Então pode ser problema do dimensionamento. Aí é um outro aspecto também, mas é uma perícia que está acontecendo. Também está sendo acontecendo. Também na área isso mais na área da engenharia civil, abrindo um parênteses agora. Por exemplo, existe a estrutura da rede de energia, essa solar ali, ela é suportada, por exemplo, num telhado. Agora esse telhado foi projetado para que ela suportasse aquele peso ou não? Então, aí uma outra perícia numa outra área também, né?
Por exemplo, se fosse em ambos os casos, seria uma perícia envolvendo um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, né, na parte de estrutura. É que isso tu tem que avaliar, né? Tu tem que avaliar. Foi dimensionado para o telhado e depois mais peso em cima lá. Foi dimensionado para aquilo, daí tem que ver. Pergunta, né? Muito bem, professor. Processo ou fases da perícia? Passo segundo o Código Civil lá, o CPC, no artigo 473. Certo. Nomeação. A nomeação é um passo, então, dentro da perícia, assim, o juiz vai nomear um perito de sua confiança em qualquer lugar. Se não tiver na cidade dele, na região, ele vai contactar alguém de fora, registrado no sistema do processo eletrônico da justiça, né? Então, essa nomeação, ele vai dizer assim, ó, João Francisco, você vai ser nomeado perito do processo e você vai ter toda a documentação de acesso para poder analisar, né? Uma pergunta, para ser um perito, o que é necessário? No caso do engenheiro eletricista, ele é perito por si só. Não precisa de um curso. Exatamente. Então ele tem que se cadastrar no site do TJSC, da Justiça Federal, Tribunal de Justiça e Justiça Federal. Tem um local lá de cadastro de peritos. Ele vai se cadastrar, vai ter a documentação, vai ter que apresentar a formação, a comprovação que ele tem academicamente o curso formado. Vai ter que fazer essa parte e esperar a nomeação. Ele vai ter que esperar a nomeação que vai ser feita pelo juiz, né? Via eletrônica. Via eletrônica, tudo eletrônico, né? Exatamente. Daí ele vai... Normalmente a gente indica isso nas aulas que a gente dá de perícia judicial. A gente indica que ele vai fazer uma visita para alguém do fórum lá, o diretor de secretaria, se apresentando e dizendo que está propenso a realizar perícias judiciais naquela vara ou naquele local. Muito bem. A nomeação. Nomeação, nós já falamos. Isso, A marcação da perícia. A marcação da perícia é um ponto muito importante, porque eu vou determinar um local, dia, local, horário certinho para que todas as partes estejam lá para começar o que se chama a diligência, que ou seja, a entrevista, como se nós estivéssemos aqui, uma mesa, as pessoas se reúnem e daí dentro desse contexto elas se reúnem, papéis, documentos na mesa e começa uma conversa que vai ser, normalmente ela vai ser registrada pelo perito ou feito um relatório e ambas as partes assinam para saber qual que foi o conteúdo, né? Então é isso daí, a parte que daí já antecipando um pouquinho que é a parte da realização propriamente dita, né? Mas a marcação é o juiz que vai marcar, né? Eu digo o dia, ele comunica as partes. O senhor que vai falar o dia. Exatamente. Eu digo assim, dia 10 de fevereiro de 2024, às 8 horas da manhã, em tal local. Entendi. Daí ele vai mandar o comunicado. Ele vai mandar o comunicado, as partes já estão cientes da perícia, né? E uma pergunta agora, uma curiosidade. O senhor como perito, ao chegar num local, né, numa empresa ou onde solicita, qual que são os olhos, assim, para o perito? O senhor já adotou, assim, que é muito bem recebido? Não, dependendo do caso, em algumas situações, assim, existe sempre um pé atrás, assim, né? Mas o perito, como a própria legislação diz, ou o próprio Código de Processo Civil, fala que o perito é a pessoa de confiança do juiz. Então ele está lá representando o juiz. O perito, então, para complementar, é a pessoa de confiança do juiz que detém o conhecimento de determinado assunto, que vai auxiliar o juiz a ter a sua convicção acerca daquela determinada matéria. É importante a imparcialidade do imparcialidade do perito. Por exemplo, se o perito, se for conhecido de uma das partes, ele pode declinar da nomeação em função de proximidade de amizade, conhecimento, ou inimizade. Se for amigo, inimigo, é melhor indicado que não faça. Exatamente para tirar toda aquela carga, né? Sim, né? Para não... E uma das partes pode impugnar também por causa disso, né? Ele é amigo, primo, etc. Daí não faz, daí deixa em aberto, outro vai fazer. Daí. Entendi. Daí o senhor já adiantou a realização da perícia, propriamente dito, com a entrevista das partes envolvidas. Exatamente, daí pode ser documental, pode ir a campo. Por exemplo, essas perícias que nós mostramos anteriormente de acidentes lá de rede de energia elétrica, você vai fazer uma entrevista inicial, observar e ler. Então o perito tem que ler o processo inteiro praticamente para ter a informação e ir a campo para tirar fotografias, né? Um outro aspecto importante aqui, que é fotografia, é algo que uma imagem diz mais que 1000 palavras. Então se você tirar uma fotografia, essa fotografia pode ajudar a elucidar muita coisa. Fotografia, então, é muito importante que o perito possa usar. Dentro disso aí, já tem aqui o próximo tópico aqui, materiais, métodos desenvolvidos
com análise de documentos, local de trabalho e outras... Exatamente. Então, todos os materiais, o que tiver disponível para ser analisado no processo eletrônico, e os métodos normalmente seguem na sequência, que tem outro item aqui, que são as normas. Os métodos estão relacionados com as normas regulamentadoras ou normas na parte elétrica que devem ser seguidos, né? Vou ter que analisar o local, tudo. Tem que, a parte, por exemplo, quando a gente fala na entrevista, a gente pode entrevistar todo mundo. Até alguém que viu o acidente. Também é uma prova, né? Daí você vai pegar toda essa informação e vai... Daí vou confeccionar o laudo pericial, que o laudo pericial, na verdade, é uma descrição pormenorizada da situação vista em campo. Então, basicamente, isso daí. Baseado em seus conhecimentos. Baseado em conhecimentos, aí você vai fazer essa análise daí. Todo esse tempo, o senhor, quanto perito, assim, teve um fato curioso, alguma coisa assim, fora da normalidade, né? Que o senhor lembra? Tem, assim, mas são questões, como eu falei, assim... a gente não pode expor, a gente não pode expor, né? Não pode, tem algumas situações que aconteceram, mas a gente prefere não expor, exatamente, que é uma das características do perito, além da imparcialidade, é a discrição. Tanto é que não existiu nenhum nome, nada envolvido nessa nossa entrevista, de forma geral, né? Mas claro que existem discussões, alterações de ânimos em função de cada um acreditar que está dando certo, ou a sua versão é a certa. Certo? Porque às vezes a pessoa pode interpretar que o perito está lá, às vezes uma visão errônea, né? Ele está lá para favorecer um lado ou outro, isso que não é, né? Nada. A gente vai lá isento de qualquer lado, a gente vai lá realmente para resolver o problema. E até não pode nem dar o parecer, opinião, nada, né? Nada. Opinião, a gente não numa perícia, você jamais pode dar um indício de resultado, nada. Você vai coletar os dados e a posterior, você vai entregar o laudo no processo eletrônico, que é o local onde você vai depositar o documento. E esse documento vai estar lá, as partes vão se manifestar depois. Nada. Depois de feita a perícia, você encaminhou, vai para o juiz, hein? Isso, vai para o juiz, o laudo pericial, que é um documento, né? E daí acabou o teu trabalho. Daí eu tenho que cobrar. Tenho que cobrar, esperar o recebimento do que se chama dos honorários periciais. Como que funciona isso, professor? Algumas modalidades, dependendo da situação, se for assistência judiciária gratuita, tem uma tabela, né? Em outras perícias que não sejam assistência judiciária gratuita, você estipula um valor e as partes aceitam ou não. Porque gratuita, senhor, é gratuita para as partes? Para uma das partes. O Estado, no caso? É o Estado que paga. Daí o Estado tem uma legislação de 1950, 51, se não estou enganado, que fala sobre isso aí, que se a pessoa fizer uma declaração dizendo ser isenta de condições financeiras de arcar com as custas judiciais, ela pode ter a tutela jurisdicional do Estado, nós comentamos antes, em que o Estado vai pagar o valor, daí o valor é menor. Né? Em outros você pode estipular o valor, daí a parte que perder a ação vai pagar para você. Mas o perito ele vai receber só depois que tiver o veredito? Depende da situação. Você pode pedir adiantamento, cada caso é um caso. Pode pedir adiantamento, Tem perícias que demoram, às vezes, para resolver. Né? Tem perícias que demoram 5, 6 anos, 7. Independente do teu trabalho, ele foi realizado. Não, foi realizado, ela vai ser paga, né? Vai ser paga. Só que às vezes demora um pouco mais. Muito bem. Foi bem bacana a conversa aí, professor Tessaro, bem técnica, né? Um assunto bem técnico. Você quase tem que ter um conhecimento da área de direito aí também. Bastante. Eu sei que quando eu comecei a fazer as perícias ali, eu não gostava muito de ler. Tinha um pouco de preguiça, coisa assim, não gostava muito de ler. Mas a gente aprende a ler porque você tem que ler tudo. Todo o processo, do início até o final. Daí você lê, daí você se acostuma a ler, começa a gostar de ler. Né? E conhecimento um pouco jurídico tem que ter, não, claro, a nível de um advogado, mas conhecimento das legislações, basicamente, a legislação... Só voltando um pouquinho, todas essas partes anteriores ali tem normas regulamentadoras, tem legislações aplicadas que devem ser seguidas, então você tem que buscar sempre uma referência, né? Que a perícia, ela é uma comparação. Você vai ter que comparar aquilo que você observou, que você detectou na perícia com alguma coisa. É um CSI, comparar o DNA, comparar a pegada, comparar... traços de alguma coisa, você vai ter que comparar com um padrão para poder... Baseado no padrão, é isso? Baseado no padrão, exatamente. Então, baseado no padrão. Se você olhar, todas as perícias têm que seguir um checklist, tem que seguir uma sequência e você vai ter que, só para fechar aqui, o laudo pericial tem que ser conclusivo. Vai ter que ter uma conclusão. Aconteceu isso daí, que aconteceu, não pode ser
geral e não pode deixar margens de dúvidas, né? Por exemplo, assim, qualquer dúvida que tenha, ela pode dar margens, por exemplo, para questionamentos. Daí você vai ter que responder os quesitos das partes novamente, daí vai gerar mais trabalho para você, né? Tem que ser categórico. Categória. É ou não é, ou excluo responsabilidade, ou aconteceu por esse motivo, né? Então é isso daí. Muito bem. Então, a gente quer agradecer mais uma vez a Uniarp, né, pelo apoio ao EngCast, que é o podcast da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, né, o professor Márcio, que também é coordenador dos cursos de engenharia elétrica e engenharia mecânica, que está nos apoiando aí sempre, né? Sim. A cada episódio. Professor Tessaro, a sua mensagem final aí para o mundo da engenharia elétrica, pericial. Bom, eu digo assim, a engenharia é fantástica. Esse ano completei 35 anos de formado em engenharia elétrica, né, pela UDESC em Joinville. E assim, eu digo para você que eu escolhi a profissão certa. E para quem quer conhecer mais a Uniarp, ali, os cursos de engenharia da Uniarp, a Uniarp está aberta, né, para recebê-los, tá? Para vocês conhecerem a estrutura, o que nós temos aqui para oferecer para vocês. Então, tá aí o convite para você que procura aí uma colocação no mercado de trabalho, aí tá saindo o terceirão, tá aqui, né, prova viva, um professor com experiência, né, tanto de formação quanto na caminhada docente, e ainda de perito, então que vem comprovar aí o quadro de docência aí da Uniarp, que é de alto padrão. Então venha conhecer a estrutura da Uniarp, venha ver os nossos cursos nas áreas das engenharias, falando aqui do nosso caso, né, elétrica e mecânica, mas também as outras áreas afins. Também. Você é o nosso convidado. E também você é convidado a se inscrever no nosso canal lá, @EngCastUniarp. Se inscreva no nosso canal, dê força aí para o mundo da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, compartilhe com seus amigos, sabe que gostam desse tema, dê sugestões lá nos comentários, e esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigado, professor, mais uma vez pelo tempo, professor Tessaro, a nossa gratidão, né? Obrigado. Obrigado à instituição, à Uniarp, obrigado a você por nos acompanhar e por fazer parte do nosso canal. Que Deus o abençoe e até lá, até o próximo episódio do EngCast Uniarp. Tchau!